Olá, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz do Senhor. Estamos de volta com mais um dia do projeto Bíblia em um Ano e hoje estaremos lendo Gênesis capítulo 36, capítulo 37 e capítulo 38. Prepare o seu lugarzinho, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon Eteu, e a Olibama, filha de Ana, filha de Zilbeon, Eveu. E a Basamete, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basimate teve a Reuel. E a Olibama teve a Jeus, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, e Gaetã, e Kenaz. E Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, e Zerá, Samar e Mizar. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esaú, e deu Esaú Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefon, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizar. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, e Sobal, e Zibeon, e Aná, e Disson, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, e Manaate, e Ebal, e Sefon, e Onã. E estes são os filhos de Zibeon: Aia e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeon, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Dizon e Olibama, a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizon: Endã, e Esbã, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilhã, e Zavã, e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreu: o príncipe Lotã, o príncipe Zobão, o príncipe Zibeon, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, e Bozrá, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temamitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe, e nome da cidade foi Avide. E morreu Hadade, e Zalã, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Salã, e Saúl de Reobote
do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alvá e o príncipe Getede, o príncipe Aolibama, o príncipe Elã, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Misbizã, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Gênesis capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam a teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho, pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rube, livrou-os das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-los das mãos e para torná-los a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova.
Então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: O moço não lhe aparece. E eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 39. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou a mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazer era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu os tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada de duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela ali não fora dada por mulher. E vendo ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que eu os envie. Então ele disse: Que penhor é este que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o véu, e vestiu-se o vestido de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: que não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quando quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este lenço, e este cajado. E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu que, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido?
sobre ti a ruptura, e chamaram o seu nome Perez. E depois saiu a seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Glória a Deus, chegamos ao fim de mais um dia da leitura da palavra de Deus. Eu espero você aqui amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida.